Ainda falando sobre política, recebemos em nossa bancada o Dr. Newton Cândido e o clima político. Hoje, quarta-feira, tem clima político e eu já estava com saudade, Dr. Newton. Opa, que bom! Espero que os internautas também estejam com saudade. Bom, clima político eu prefiro, sinceramente, quando a temperatura está elevadíssima. Mas E não é porque o clima político é gostoso, quando ele tem assuntos efervescentes, né? É muito melhor a gente falar sobre política nesse clima, desde que haja o respeito, né, do direito de um, direito do outro, essa coisa toda. Mas eu acho assim, o debate ele é muito salutar, né? muito contraditório, como você disse, um fala, o outro tem o direito de se manifestar, de se defender de maneira respeitosa. Sempre, né? De maneira respeitosa. E... Mesmo que não seja... não haja concordância, né, que eu não concorde com o seu comentário, mas a discussão ela tem que ser sempre nesse clima aí de respeito. De respeito, de um bom nível, né, e de ideias, né? O Newton, uma coisa que tem, doutor Newton, uma coisa que tem preocupado o brasileiro, principalmente o contribuinte. E você, na chamada, inclusive, nós falamos sobre IPTU. O IPTU está tirando o sono do contribuinte, ou pelo menos a reforma tributária? O IPTU, dentro da reforma tributária que está no Congresso Nacional, está tirando o sono dos contribuintes. E eu vou explicar o porquê. Para você aprovar um aumento do IPTU, é necessário que seja o projeto de lei do prefeito seja enviado para a Câmara Municipal avaliar se o aumento do IPTU é condizente ou não. Existe uma diferença entre reajuste. O reajuste pode ser reajustado de acordo com a inflação. É uma correção. É uma correção. Agora, o aumento, você tem que enviar a planta genérica, você tem que demonstrar a valorização dos bairros e fazer um estudo para poder fazer o aumento acima da inflação. E o que está acontecendo na reforma tributária? Eles vão permitir que os prefeitos façam os aumentos do IPTU por decreto. Isso significa que não vai ser uma necessidade. Só lembrando, doutor Newton, que Catanduva é considerado um dos IPTUs mais caros do Brasil. Perfeitamente. Agora, se você deixar na mão dos prefeitos, independente da localidade, do município, ele vai poder aumentar o IPTU de acordo com a necessidade. Faltou dinheiro nos cofres públicos, aumenta-se o IPTU por decreto. E aí nós não vamos ter mais IPTUs. Nós vamos ter IPTU aluguel. Porque se ele subir demais, nós vamos acabar pagando das nossas residências, das nossas propriedades urbanas, um verdadeiro aluguel. Ou seja, nós vamos estar perto de uma situação de confisco. Essa situação de fazer aumento do IPTU por decreto é uma vergonha, é um desrespeito com os contribuintes, é um instrumento na mão do prefeito que vai ter problemas com os nossos bolsos. Nós podemos ser assaltados. E isso não é Catanduva, isso é no Brasil. Então, há necessidade de nós fazermos uma correlação de força
neste momento em que a reforma está no Senado, junto aos senadores e os partidos políticos, para que seja retirado o aumento do IPTU por decreto. Esse é o caminho. Nós precisamos estabelecer uma correlação de força e retirar da reforma tributária o IPTU por decreto. Muito obrigado pela sua participação. Na quarta-feira, o senhor estará de volta. Estaremos de volta. Obrigado.